as nossas limitações são muito grandes. Então, para cada assunto médico, nós temos que, infelizmente, fazer uma análise dele e para conseguirmos entender como encaixar nesse assunto os seus princípios fundamentais médicos. Essa mesma crítica eu faço ao professor, porque eu, se fosse ele, publicava 3 volumes de um capítulo só do livro dele, que é o capítulo dos mecanismos de defesa. Então, devolvo a crítica, porque realmente tudo que está no livro também se resume só no mecanismo alérgico. Então, assim como ele nos faz uma crítica, nós fazemos a ele e ficamos empatados. E vamos tentar discutir cada uma das nossas ansiedades ou das nossas problemáticas de pessoas que vivem o dia a dia da medicina com limitações como são as nossas. Eu quero fazer 2 comentários antes de iniciarmos. Um é um convite. Está sendo levado no Teatro Municipal uma peça bastante importante, que é a Flauta Mágica de Mozart. Eu não entendo nada de música, o professor, por acaso, também entende. Então eu pediria ao Wagner que fizesse um resumo do que é a Flauta Mágica, do que é Mozart, em 3 minutos. 3 minutos para Mozart? É. Quase possível. Então diz para nós, assim, alguma coisa sobre o que é ele e o que é a Flauta Mágica, para poder interessar o pessoal, além de parte de a Flauta Mágica. Bom, a história da Flauta Mágica é uma história assim meio fantasiosa, sabe? Tem personagens fantasiosos. Em termos de construção, ela é uma obra belíssima, né? Não só a montagem, como a própria música, a introdução, né? Começa pela introdução, é uma construção belíssima, com música, né? Bom, é a peça mais importante do Mozart, né? Um dos últimos trabalhos dele, inclusive. Mozart, ele nasceu, parece que em 1742 e morreu em 1791 ou 1796. Dentro dos compositores, ele é colocado didaticamente dentro dos 3 grandes compositores chamados clássicos, né? Que no caso é o Haydn, o Mozart e a primeira fase de Beethoven. Mas isso só didaticamente, porque em termos de construção e de criação, Mozart é completamente fora de todos os outros compositores. Ele é um compositor realmente que se sai de todas as escolas. Ele não pertenceu exatamente a uma escola, a uma época. Ele realmente transcendeu todas elas. Mozart, o Beethoven dizia que chamava Mozart de O Divino. E realmente toda a vida dele foi uma vida de extremo sofrimento. Ele foi enterrado numa cova onde no dia seguinte ninguém mais encontrou, e ficou assim para a posteridade com um trabalho, uma obra realmente ímpar em todo o mundo da música e da arte. Bom, esse foi o primeiro tema. Então eu gostaria de, se o professor quiser dizer mais alguma coisa sobre o Mozart. Pode falar muita coisa, eu acho que não precisa falar coisa nenhuma, porque só é um monumento tudo, não há dúvida nenhuma. Porém, sabe quem teve uma opinião muito boa sobre o Mozart? Foi o Mário de Andrade, uma pessoa muito feliz. Ele disse que Mozart é o mais italiano de todos os compositores. Formidável, exatamente, porque a linha melódica de Mozart é a linha melódica dos italianos, não? Dos autores italianos. Ele não parece alemão, né? Parece austríaco, mas mesmo assim, não? Sabe que os germânicos são duros, não? E Mozart teve uma leveza extraordinária. Toda a música dele é extraordinária, leve, não? A flauta mágica, como música, é uma coisa espetacular, não há dúvida, não?
o assunto ficou completamente alterado. Porque o Schikaneder, que foi o autor do livreto, ele era um membro graduado da maçonaria. E ele então fez da flauta mágica por assim dizer, um panfleto de propaganda da maçonaria. Então, o assunto da flauta mágica praticamente não existe na flauta mágica. Não é? Aquilo é uma coisa de tipo da mitologia, né? E exatamente, a flauta mágica era que o som dela despertava o amor nos indivíduos que eram indiferentes a ele, né? Então, tem exatamente uma moça que gosta do rapaz. Ela o rapaz não estava completamente descontente. Então, ela foi procurar exatamente o autor da flauta mágica, quem soprava a flauta mágica, exatamente para despertar o amor. Né? Então, aí mudou todo o quadro afetivo da vida dos dois, não? Mas na ópera, isso não, praticamente não aparece, isso não. Mas é um conjunto musical espetacular, uma coisa maravilhosa, isso não há dúvida nenhuma. A música é uma coisa linda. Então fica aí o convite a todos. É a primeira montagem completa da peça aqui no Brasil. E participa dessa montagem, da encenação. Uma parte é feita pela própria Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Ah, é? Ah, isso eu não sabia, né? Uma parte oral. Ah, é? Ah, isso eu não sabia disso. Eu sei que a montagem toda foi feita por estudantes, sabe, coisa, não é uma coisa que se vista, né? Inclusive a orquestra jovem de São Paulo, não é a orquestra. Bom, que vai ver que é superior à orquestra eu não sabia disso, que o coro da Santa Casa fazia parte disso, viu? É legal. Nós vamos dar início então à nossa reunião e eu acho que sempre convém a gente ler alguma coisa, um pensamento, alguma coisa assim que tire um pouco daquela frieza das coisas médicas em si, do ponto de vista patológico, clínico, etc. Então eu trouxe aqui 2 textos do Tao que nos levam o pensamento até a época de Hipócrates, porque o taoísmo se desenvolveu na cultura oriental, mais ou menos na mesma época do grande desenvolvimento da cultura grega antiga. E esse trecho fala sobre a profundeza do significado da vida. É um trecho bem curtinho que diz o seguinte: imperecível é o espírito da profundeza, como o é o seio profundo da maternidade. Céus e terra radicam no seio da mãe. São a origem de todos os vivos, que espontaneamente brotam da vida. Existe um outro trecho muito interessante, onde ele parece que faz imagens sobre a hereditariedade, sobre a energia vital, sobre a embriologia. Parece que tudo está contido num texto como este. O título do texto é Confiança na Força Interior. A norma suprema para conduzir está em ser conduzido pelo Poder Supremo. Como atua o Poder Supremo? Ninguém o sabe. De um modo incognoscível e incompreensível, desentranha ele as forças espirituais, mobiliza as energias formativas, incompreensível e insondavelmente. O Poder Supremo traz em si
germes embrionários da evolução. Os germes brotam as facilidades, porque eles mesmos nasceram para ter uma realidade. Então, os temas são livres, dentro de trabalho de parto, gravidez, recém-nato, para que isso não se alongue muito, porque senão nós ficaríamos com N textos e ficaria difícil. Desde que seja uma ansiedade, uma colocação, uma problemática a ser discutida, para que se coloque a ideia do interlocutor, a ideia do professor, a ideia daqueles que estão aqui mais antigos e que possam dialogar com todos. Dentro das colocações, eu vou colocar um tema então, porque se nós ficarmos esperando, ninguém vai falar nada. Não? Eu vou colocar um tema e vou colocar alguma coisa sobre ele, pedir a alguém presente que faça o seu comentário e depois, se alguém mais quiser comentar, senão o professor fará também um comentário. Como todos sabem, nós temos tomado condutas fora daquelas condutas clássicas propostas pela medicina atual. E isto tem chamado muita atenção, principalmente naquelas condutas intervencionistas, cirúrgicas, obstétricas, porque são condutas mais fortes, onde aparece mais claramente qualquer discrepância entre a nossa conduta e uma conduta clássica. Então, das mais variadas condutas diferentes daquelas clássicas propostas, uma que tem sido muito discutida aqui é da necessidade ou não de nós fazermos, por exemplo, uma episografia no final do trabalho de parto, no fase expulsiva. Então, faz-se ou não se faz uma episografia? Faz-se ou não se faz uma episiotomia posterior? Deixa-se que venha o feto, a criança, nasça e faça o rompimento do períneo segundo as próprias leis de forças, de distribuição de forças naturais desse períneo, ou se procura conduzir essas leis, essas forças, segundo um conhecimento prévio anatômico, fazendo uma abertura anterior ao nascimento. O períneo seguraria uma criança numa fase expulsiva? A abertura do períneo facilitaria uma evolução posterior, se for feita uma episiotomia dirigida? Mesmo dentro aqui do nosso grupo, tem havido algumas divergências. A formação clássica é de se fazer uma episiotomia e posteriormente fazer-se uma sutura. Alguns colegas têm feito assim, seja uma episiotomia mediana, seja lateral, e outros colegas têm proposto que não se faça a episiotomia, deixe-se abrir e se faça a correção posterior com a episografia. Mas eu discuto até uma colocação de uma episografia. Acho que talvez se faça uma correção de alguns planos que tenham sido mais largamente abertos. Então, às vezes, há um rompimento, deixando à mostra até mesmo a musculatura do reto. Então, se faz uma correção sem que se feche totalmente os planos. Porque nos parece que, anatomicamente, isso viria a uma correção praticamente natural, já que essa musculatura que estaria dentro de uma condição de abertura total durante a fase expulsiva, normalmente,
cessado os edemas, corrigido as posições, ela tenderia a voltar à sua forma anterior e normal anatômica. Dentro da medicina clássica se coloca uma série de problemáticas que isso levaria depois a uma queda dos órgãos genitais, a dificuldades urinárias, dificuldades de evacuação, até mesmo dificuldades de retenção de gravidezes posteriores, etc. Na nossa experiência, que é pequena, nós não temos visto isso. E temos visto até algumas coisas diferentes. Alguns casos houve em que, havida a rotura dirigida ou não, a sutura foi levada posteriormente a uma deiscência de sutura. Feita nova sutura, nova deiscência de sutura. E no final acabou sendo fechado por segunda intenção, como se diz na cirurgia. Então, por que já não se deixou antes, desde a primeira vez, sem a sutura? Então, essa é uma das problemáticas. Antes do professor Maffei colocar a posição dele, eu gostaria de ouvir um obstetra, já que eu não sou obstetra e a gente pode ter falado aqui alguma pataquada, né? Então, vamos começar com o Jaco Ferreira. Não está o mais antigo do grupo, que é o Marco Antônio, que diga alguma coisa sobre a experiência dele, sobre o que ele vê, o que ele propõe, como ele tem feito. Bom, a experiência nossa tem demonstrado que, vamos responder assim pela sua ordem de perguntas, né? Que é uma coisa muito evidente que o uterino não segura o feto, né? Acredito que possa prolongar um pouco, às vezes, o período expulsivo, mas não no sentido de segurar, né? Em termos de segurar, não colocaria assim. Pode atrasar um pouco ou demorar um pouco o período expulsivo. Mas acredito também que sem nenhuma repercussão nem da mãe nem do feto, né? É mais demorado porque tem que ser. Do ponto de vista da episiotomia ou não, o que se alega na medicina clássica, né, é que durante esse período expulsivo, peritoneal, há uma lesão na musculatura, no afastamento das fibras, né, dentro dos tecidos, né? Isto é que se alega, e que o resultado, que seria a rotura perineal, seria, vamos dizer assim, a menor parcela observável, né? Isso é discutível, né? Porque na realidade a gente também não se diz que esse tecido se lesou, mas a gente também não está vendo, né? Porque ele está, eu acho que é discutível. Dentro da nossa proposta, existe uma consideração que deve ser feita, que é quanto à posição do parto, né? A posição de parto na medicina clássica é uma posição deitada em mesa ginecológica, e a nossa é outra posição, a posição de cócoras, e que já estudada, né, pelo Paciorni, lá em Curitiba, traz uma nova visão, uma nova experiência. O Paciorni que alega algumas coisas, né? Que o parto nas Índias, ele não rompe o período. Mas, por outro lado, a Índia tem toda uma vivência de cócoras. Ela vive cozinhando, fazendo necessidades no chão. Segundo ele, isso faz com que haja um fortalecimento dessa musculatura perineal, uma vez que ela, para evacuar, por exemplo, já faz força numa posição de cócoras para urinar. Na nossa civilizada isso é diferente, porque a nossa civilizada perdeu de muito o hábito de ficar de cócoras, né, o uso da cadeira. E o que nós temos visto é que na nossa civilizada, quase em 100% dos casos tem rompido o período. Não temos essa visão. Tem que se considerar algumas outras coisas, né? O Paciorni, que ele alega que não há ruptura de períneo, mas ele também não põe a mão na criança. Tá? Isso significa que durante o parto, nascida a cabeça, a obstetrícia clássica ensina que a gente deve abaixar o feto, colocar o ombro anterior, depois suspender para tirar o ombro posterior.
Isto pode ser uma manobra intempestiva. Então, quando não se mexe, as lesões são menores e talvez por isso o paciente não tenha assim roturas de períneo. Tá? A outra coisa também é a ansiedade do obstetra, né? Quando a cabeça está, como a gente chama, coroando, né? Que ela vai forçando o períneo, a gente vê muitas vezes o obstetra tentar ajudar fazendo aquela manobra como se distendesse. Né? Essa manobra que se faz assim, ela também amplia o diâmetro, certo? É uma manobra que facilita mais a ruptura. O terceiro ponto é um ponto de como se dirige o trabalho de parto. Né? Se a gente deixar a paciente, pela própria natureza dela, fazer a força que o próprio reflexo pede que ela faça, ela vai fazer a quantidade de força que esse reflexo está pedindo. Né? Mas quando o obstetra vê que está nascendo e falta pouco para nascer, e ele pega e diz, não, encha o peito e faça a força. Aí ela faz uma força, às vezes acima do que o reflexo está pedindo. Então a cabeça vem de uma maneira muito mais intempestiva, com muito mais força. E se a gente deixar, não fala nada, fica quietinho apenas do lado da paciente, ela vai fazendo a força, o períneo vai dilatando aos poucos. A cabeça vem e volta, vem e volta. E as lesões são muito menores. Então, esses 3 pontos têm que ser considerados. Mas, da nossa vivência, mesmo fazendo assim, um mínimo de interferência, nas nossas civilizadas tem havido rupturas de períneo e, às vezes, até rupturas grandes, conforme, às vezes, o tamanho do feto, fetos grandes, são rupturas maiores, conforme a paridade, não é? As primíparas sempre têm rupturas maiores. Do ponto de vista da reestrutura, é muito discutível, né? Todos nós, homeopatas, sabemos que a perda de urina, que é da bexiga, o prolapso uterino depende do terreno, depende da própria paciente. Existem pacientes com 8, 10 filhos ou mais filhos que não têm a menor ruptura, não têm queda de nada, não é? E às vezes pacientes nulíparas com um prolapso uterino. Então isso depende do terreno. Quanto à sutura, não, eu defendo pessoalmente, não quer dizer que eu tenha razão, mas eu pessoalmente defendo a ressutura. Porque os casos que têm ocorrido infecção são muito poucos. E os casos nos quais a gente tem feito a ressutura sem infecção tem sido a grande maioria. Do ponto de vista da ressutura, é importante também o desempenho sexual da paciente e até eu defendo o ponto de vista do bem-estar da paciente, né? Porque quando não se sutura e ele cicatriza por segunda intenção, há uma cicatrização na medida que é possível. E muitas vezes há mesmo um quadro de cicatrizar e ficar o períneo do rosto estendido. E são inúmeras as pacientes que se queixam que a vagina está larga, ou que há saída de ar pela vagina quando se abaixa, ou que o marido reclama durante as relações sexuais. Então, acho que até do ponto de vista do bem-estar da paciente, eu defenderia a ressutura. Mas não defendo a episiotomia. Quem quiser falar? Bom, o que faz mais obstetrícia aqui ainda é a Matilde. A Matilde está lá no fundo, mas você falar, a gente ouve. Eu sempre faço crítica, eu só defendo a crise. Mas qual ponto é que eu estou falando? Então, mas Eu acho que a crise protege o períneo, entendeu? E eu não vejo problema nenhum em você cortar e depois aproximar os planos. É consultar. alguém mais quer colocar alguma coisa? Eu queria colocar, lógico, eu não tenho muita experiência com parto natural, mas eu tenho bastante experiência com obstetrícia plástica. Eu me lembro que muitas pacientes que a gente fazia a episiotomia, eu não sei bem por que razão, não sei se porque a cabeça era muito grande em relação à bacia, apesar da episiotomia, existiam alguns lugares que rompiam o períneo e a gente não conseguia evitar. E eram lugares que não tinham nada a ver com a episiotomia plástica lateral direita, né?
isso que eu queria colocar. Então, uma coisa que eu fico pensando, se valeria ou não a pena fazer episiotomia, mas a estrutura eu acho que é uma coisa. Eu concordo com a opinião do Magontano. O pessoal que não é obstetra, quer falar alguma coisa? Eu gostaria de falar sobre isso. Não, eu não tenho experiência alguma. No caso, eu acho o seguinte: desde que apareceu o homem sobre a terra, as crianças sempre nasceram naturalmente, né? Aquele que precisa de intervenção do médico, particularmente do cirurgião. Eu acho que o cirurgião tem que entrar nisso em último recurso, quando há sérios obstáculos, sérias dificuldades. Agora, a episiotomia faz-se um certo tipo de quê? Eu acho que as vezes que eu vi isso aqui, eu quando passei pela faculdade de medicina, que ficava lá no serviço do professor Brinquet, eu vi muita coisa complicada ainda mais com esse negócio de episiotomia e tudo mais, não? Agora, a ruptura do períneo é quase que pode ser até considerado normal mesmo, né? De modo que, para que estar fazendo certas coisas para evitar a ruptura do períneo? Eu sei que houve uma época aí que se fazia muita cesárea, exatamente para evitar a ruptura do períneo, essas outras complicações, né? Mas e a cesárea que era feita? Não era uma abertura aqui do abdômen e tudo mais, a mesma coisa, tudo isso aí? Eu acho que quando não há outro jeito, tem que se procurar arrumar de outro jeito, de pleno acordo, né? Agora, qual é a justificativa para se fazer, por exemplo, episiotomia? Eu sei que, normalmente, nos últimos meses da gestação, dá-se um edema aí do ligamento que une as duas partes do pubis, não é? Então, isso aqui vai afrouxando no momento do parto, tem que afrouxar. Eu sei que pode acontecer que não se dá esse edema, então aquilo fica uma coisa rígida. Bom, mas aí compete ao médico, com a sua semiologia, né, ver se essa pseudoarticulação aí está rígida ou não está rígida, né? Mas eu tenho visto, eu vi que houve uma ocasião, uma época que se fazia quase que sistematicamente episiotomia, né? Você, na sua experiência, parece que tudo se falou é que não há necessidade de estar fazendo isso, né? Pelo menos na maioria dos casos, né? Então, também eu acho que imitar a cirurgia, quer dizer, o parto artificial, tanto quanto possível, né? Do ponto de vista anatômico, da colocação anatômica da coisa, o senhor acha que realmente existiria uma justificativa de se evitar, por exemplo, que às vezes numa ruptura de períneo, não há uma ruptura dirigida, então ela não se faz apenas num determinado sentido. Sim. Ela rompe no sentido de forças maiores, de acordo com aquelas porções de força locais. Então, às vezes, o senhor encontra 2, 3 rupturas no mesmo período. Enquanto que se dirigindo isto, essa seria uma justificativa para a episiotomia, ela se faria, na maior parte dos casos, só em um determinado sentido. O senhor vê vantagem na episiotomia para se determinar um sentido apenas de Acho que eu não vejo vantagem nenhuma. Eu não tenho grande experiência disso aí, mas não vejo vantagem nenhuma disso aí. Pelo menos os casos que eu conheço, que eu vi, coisa, não se justificava, né? Eu vou fazer mais um comentário, porque o Marco Antônio tocou num ponto que até para a médica é difícil de comentar, porque mesmo o médico não
fisioterapia para fazer uma melhor adaptação sexual entre marido e mulher, eu acho que nós vamos ter que sair por aí estruturando a vagina de todo mundo da mulher. Porque as queixas que nós temos, e abrindo algumas, porque as queixas que nós temos em consultório, de que há mulheres que se queixam de que são muito estreitas e que há dores e que aquilo é muito dolorido e que ela está muito ruim com aquilo e tudo. E, do outro lado, eu acho que 50% se queixa de que está muito aberto. Independente de ter sido feita fisiografia anterior. Então, a maior parte das mulheres que são nossas clientes fizeram fisiografia anterior. E fizeram episiotomia e fisiografia. E, no entanto, as queixas são de todos os dois lados. A queixa de frigidez, de dizer, mas eu não sinto nada, não tenho nada com aquilo para mim passa em aberto. E outras que se queixam do contrário, que são com muita dor, que tem dor em queimação, que aquilo dói muito e tudo. E eu não vejo uma relação entre aquilo que se foi feito uma fisiografia, se não foi feita fisiografia, se tem parto anterior, se não tem, se foi cesárea, se não foi cesárea. Eu fugi das aulas de anatomia, mas me parece que se nós formos fazer uma relação entre tamanho de pênis e tamanho de abertura de vagina, isso não tem nada a ver uma coisa com outra. O que existe é uma participação da mulher fazendo com que haja uma correlação de tamanho. Mas isso é feito pela mulher. Seja do ponto de vista consciente ou inconsciente, é por ela. Então, se ela tiver uma vagina mais aberta e não contar nada com o marido não percebe. E está aí muita mulher para dizer que é capaz de manter uma relação com alguém sem não saber nem se ela é virgem. Então, eu, do ponto de vista médico, não justificaria uma fisiografia por problema sexual. Eu gostaria de ouvir o professor sobre isso. Eu também não vejo razão nenhuma. Sim. Porque eu, desses casos, só conheço um até agora que foi feito a fisiografia e ficou tudo na mesma. Não melhorou nada. Agora que não sei qual é a razão da fisiografia. Francamente, não sei qual é, não. Essa queixa que às vezes a mulher apresenta, isso é uma queixa que o Marco Antônio colocou, que a gente já viu. Depois de 1 ou 2 ou 3 partos, dela eliminar gases através da vagina. Como que o senhor vê isso? Isso eu não entendi. Isso eu ouvi falar, eu não entendi. Não sei o que é isso. Porque para isso teria que haver uma fístula, né? Claro, uma coisa. Claro. Como é que você vê? Porque, devido ao fato de a vagina estar dilatada, esse gás pode ser acumulado durante a higiene ou de alguma maneira. E quando a paciente se abaixa, acontece. É um gás que vem de fora para dentro através da própria vagina. Não é nenhuma eliminação interna, não são flatos, não é higiene, não é. Mas é uma colocação que é muito frequente hoje. Tem paciente que nunca fez fisiografia, nunca fez filho e tal, que tem gás, né? Sei lá, Essas queixas aumentam quanto mais corpo uterino, quanto menos assistência obstétrica tem, né? É claro que, como o Jorge está colocando aí, muitas dessas queixas não são, depende mais da parte psíquica, né? Mas eu acho que se a gente não fizer nada, aparentemente a paciente se queixa mais. Isso é o que eu vejo. Marco, quando ela não tem informada, Não quer dizer que não tem. acho que é mais Mas é uma muito difícil de justificar uma paciente no livro, não toma. Certo? É difícil. Mas a queixa com qualidade. Eu já vi comentários, né, que iam fazer fisiografia, tal e coisa, mas nunca perguntei por que, para que o Satanás. Fiquei conversando lá com minha senhora que ia fazer essa operação, não sei o quê. Também não sei qual é o fundamental, nem nada. Como é que o senhor vê anatomicamente essa queixa e essa descrição obstétrica que se faz de que depois de alguns partos, principalmente sem assistência obstétrica, haveria uma queda dos órgãos abdominais e uma queda da bexiga?
Isso é uma coisa muito interessante, eu já ouvi muito esse. Já vi vários diagnósticos de queda da bexiga. Para onde que ela cai? Não tem para onde cair. A situação anatômica da bexiga, ela não tem para onde cair. Bom, essa questão às vezes, o prolapso do útero, essas coisas todas, bom, isso aí é um estado constitucional, não tem nada que ver com se foi feito a epidemiografia, se teve ruptura de perigo, se teve isso, se teve aquilo. Não, isso é uma coisa constitucional, não tem nada que ver com coisa nenhuma. Então, se é acaso de que isso acontece, essas quedas dos órgãos, certo? Na maioria dos vezes não cai coisa nenhuma, né? Agora, eu não entendi até hoje essa queda de bexiga, isso não entendi, porque ela não tem para onde cair. Ela está situada lá dentro da pequena bacia e não tem para onde cair. Então, como é que é isso? Existem certas coisas que eu ouço os médicos falarem, mas não consigo entender, não. Mas é uma coisa essencialmente médica. Já vi vários diagnósticos desse. Não, porque às vezes é o seguinte, eu sei que o médico tem às vezes dificuldade de explicar alguma coisa para o leigo, né? Então inventa uma coisa simplória, como seria a queda da bexiga, para explicar o que ele quer fazer. Não, mas eu tenho visto, são diagnósticos mesmo feitos por médico e não é para o leigo, por lado do leigo, não. Eles falam para a gente, não é uns queda da bexiga. Eu já perguntei várias vezes a eles, mas para onde caiu a bexiga? Eu não sei. Ela não tem para onde cair? Como é que pode ser isso? Acontece, eu sei, que acontece isso com certas mulheres, que eles ficam com uma dor embaixo do peito. E depois essa dor é dita que é queda da bexiga. Eu não sei se é um daqueles sintomas que se coloca na mulher para tossir, urinar, né? Eles são sintomas de queda de bexiga que se coloca? Não. Esse seria um sintoma que acompanha o que se chama ciscocério. Ciscocério é vamos dizer assim, uma protrusão da bexiga para dentro do aparelho intestinal ao esforço. E às vezes essa. Mas isso aí é devido a uma fraqueza constitucional da parede da vagina. A perda de urina pode ocorrer com ou sem a ciscocério. E com ou sem parto, inclusive. Certo. Bom, geralmente esses casos assim, meio com essas coisas complicadas todas, como sem prolapso do útero, essas coisas todas, são devido à presença de uma espina bífida, né? É uma coisa que geralmente ninguém sabe, ninguém conhece, nem mesmo o neurologista sabe disso, né? E a razão é muito simples, é porque não existe nenhuma concepção das assim chamadas especialidades dentro do conjunto que é o organismo, né? Por exemplo, nas nossas escolas geralmente não se ensina nada de sistema nervoso. Eu, quando passei pela faculdade de medicina, por exemplo, oficialmente nunca ouvi falar em sistema nervoso. E não se fala mesmo. Quer dizer, como se não existisse. Né? Isso é a parte mais importante do nosso organismo. Por isso mesmo o Padre Eterno o fez aparecer em primeiro lugar. Tá? Todo mundo se preocupa muito com o coração. O coração aparece quando o embrião está velhinho. Para quê? Fazer o quê? Não tem importância nenhuma. Mas é um órgão que se presta muito para achacar os doentes, né? Por isso que ele é muito considerado. Mas, então, é o seguinte, isso que espina bífida é o seguinte, faz uma radiografia da coluna vertebral, você vê 1 ou 2 ou 3 arcos vertebrais que ficam abertos, ou completamente, né? Então, às vezes não estão completos. Mas isso não tem importância nenhuma. A coluna vertebral é normal, não significa nada. Mas isso está indicando o seguinte, que na medula, ou nas suas raízes, ou em ambas, existem alterações no desenvolvimento embrionário. Então, os órgãos que dependem desta região da medula têm uma inervação precária. Né?
Então, não são órgãos firmes. É claro que depois de um parto, por exemplo, esses órgãos descompensam. Não precisa muitos partos, não, mas o primeiro já é suficiente para descompensar. Então, por exemplo, o lapso de útero, essas da parede, da vagina, tudo isso. Aí, tudo isso está na dependência da espina bífida, né? Inclusive as dores aqui na bexiga, ou às vezes as dores na vagina, e essas coisas, essas complicações todas, né? Sobre esse assunto especificamente, alguém mais quer fazer uma colocação? Ou vai colocar alguma coisa? Eu acho que, do ponto de vista do aspecto plástico de um períneo, até haveria alguma colocação de se fazer uma episografia. Uma episiotomia eu discutiria muito, mais episografia. No entanto, acho eu que se, na maior parte dos casos, nós deixarmos a própria natureza a conveniência de fazer esse mecanismo de cura da futura vida, isto vai levar a uma facilidade posterior, inclusive nas outras gravidezes. Senão nós vamos, a cada gravidez, ter um problema semelhante. É isso? E também acho que, para se fazer fisiografia, né, Matilde, aí eu colocaria um problema particular. Nós temos que fazer obrigatoriamente anestesia. E é um risco a mais. Então, é uma região do organismo já sensibilizada numa situação especial, que é o parto, no qual nós vamos agir com uma substância que pode ser alérgica para ela paciente. Então, eu teria dificuldade, por exemplo, de justificar para mim mesmo se uma paciente minha morrer num choque alérgico numa episografia, que eu não saberia justificar depois, do ponto de vista médico, por assim dito, da importância de fazê-la. Eu posso me defender? Claro, não é se defender, nós estamos dentro de uma abertura de colocações. É que para mim, eu vejo valor na episiotomia, entendeu? Na episografia. Não, anatomia mesmo, eu cortar, né? Que era porque eu acho assim, ó, toda musculatura do períneo tem uma função, sabe? Não está ali por acaso, né? Então, por que os músculos circulam a entrada da vagina, circulam a entrada do resto? Para fazer uma certa contenção ali. Então, aqui tem função também sexual, porque contrai o introito da vagina. Agora, eu não sei como fica isso quando não tem, quando está rompido, né? Então, eu vejo função sexual na musculatura do períneo. E vejo função de contenção da bexiga também. Não é que a bexiga cai, isso é um termo vulgar, né? Mas ela muda de posição quando o musculatura do períneo não está íntegra. E é muito mais comum a paciente perder a urina, né, aos esforços, do que quando você faz uma epísio e protege o períneo dela. Então, eu vejo muito mais vantagem de fazer uma epísio do que de fazer. Episografia. Eu acho que você está fazendo uma colocação sem uma observação clara de casos. Porque eu não vejo como seja possível você fazer uma correlação entre a musculatura do períneo que você coloca para fazer episografia ou a episiotomia dirigida e a posição da bexiga. Não vejo isso. Não vejo como você possa relacionar uma posição com a outra, de contenção da bexiga através da musculatura do períneo. Eu não vejo anatomicamente como isso é possível. Agora, acho que pode até haver uma contenção, uma variação de entrada do ósseo, da vagina, etc., através da musculatura do períneo. Mas a mulher que você não fizer episografia, ela também vai ter isso. Se você perguntar a mulheres que não fizeram, tiveram seus partos em casa, e não fizeram isso, e começar a ter a curiosidade de perguntar a elas, e você vai receber clientes que fizeram 6, 8 partos em casa, e não fizeram a chamada plástica de períneo posterior, você não vai sentir queixas desse tipo.
A mesma queixa que ela te apresentar, a meu ver, como experiência de observação de consultório, você vai encontrar nas mulheres que fizeram efisiografia, com uma diferença. E às vezes aquelas que apresentaram efisiografia ou perineografia apresentam um estreitamento muito grande vaginal, mais ou menos 15 anos depois da perineografia. E às vezes até antes. E, segundo o que o Ferreira me colocou numa outra pergunta que eu fiz aí uma vez, um outro obstetra nosso que está fazendo um parto aí, uma coisa que depois se torna incorrigível. Porque quando você faz a primeira perineografia, você muda os planos todos de tal forma, por causa das fibrosas que aparecem, que não tem como corrigir esse estreitamento posterior. Ora, eu ponho sexualmente da seguinte forma: é mais fácil para uma mulher lidar com uma vagina mais alargada do que lidar com uma vagina mais estreita. Porque a vagina mais estreita não tem como lidar. Se colocar que possa haver uma correlação desse tipo. A vagina mais alargada, ela tem como fazê-lo, até instintivamente, como lidar com aquilo. O senhor colocaria mais uma coisa? Quem mais quer pôr mais alguma coisa? Então vamos mudar agora o tema, para a gente não ficar sempre no mesmo tema. Então eu gostaria que alguém fizesse uma outra pergunta sobre um outro fato e fizesse uma, mas não apenas a pergunta. A pergunta, a colocação, para a discussão e posteriormente o professor Martins dar um parecer. Vamos colocar então mais um tema. Eu vou colocando se vocês vão colocar, né? Mas eu queria que vocês colocassem. Né? Uma conduta que nós deixamos de adotar aqui em relação ao recém-nascido é o da aspiração das assim chamadas secreções da árvore respiratória no recém-nascido, ali no momento em que foi feito o parto. Não sei como é que se chama esse recém-nascido. Recém-nascido que acabou de nascer. Recém-nascido, né? Então, é uma conduta que nós aprendemos. Eu aprendi essa conduta desde os bancos da faculdade, a aspirar com uma sonda especial, e conduta essa que era adotada inicialmente pelos anestesistas e depois foi ação marcada pelos neonatologistas, né? E que hoje então tem um pediatra especialista dentro da sala, que é quem faz essa limpeza da árvore respiratória. Então, quando nós iniciamos o serviço aqui, fizemos uma reunião e resolvemos não fazer essa limpeza de rotina, pelo menos. Não é isso? E isso sofreu algumas críticas, porque a criança fica durante algum tempo com uma respiração mais sonora, né? E ela espirra mais, ela tosse até, e durante 6, 8, 10, 12, 3, 4 dias, às vezes ela fica espirrando e eliminando alguma secreção, etc. Então, nós resolvemos não fazê-lo, não fazemos de rotina, mas é uma conduta que é totalmente diferente daquela colocada pelos colegas que fazem neonatologia. Então eu queria que alguém comentasse isso, ou que alguém tivesse alguma colocação disso aqui. Algum pediatra especializado em pediatria aqui que pudesse falar alguma coisa? Quem? Não está? Bom, então o pediatra para a Luísa, então. Vai, Luísa. O que você acha disso? Todos nós somos cansados de epidemias que foram aspirados por mediamentos diferentes e tem uma respiração ruidosa, um esqueledema posterior. Então, eu sou suspeito de falar que vou fazer a mesma coisa. Você quer falar
aspiração devia ser feita. Senão a natureza já tinha feito um aspirador na própria e se a criança tosse ou espirra, saber se comprovar que isso é uma reação do organismo. Se espirrar é uma coisa tão natural quanto urinar, qualquer outra coisa. Acho que absolutamente não. Infelizmente, não espirrar. Você como anestesista. Aí eu tenho visto assim, se você aspira a boca, assim, eu não vejo diferença nenhuma. Se você aspira a traqueia, o pulmão dele realmente limpa. Eu vejo assim. Na ausculta você sente isso? Na ausculta, assim, fica limpo de vez. Eu acho muito interessante. Às vezes não tem alguma proteção. Não, se você ouve na ausculta, pô, isso é uma contração. E você aspirando a traqueia, você vê a diferença. Será que, tudo bem, você vê a diferença, mas será que tem alguma finalidade você? Não, mas ele colocou uma coisa de experiência dele. A minha experiência. Ele auscultando um pulmão de uma criança, ele antes de aspirar e depois de aspirar, ele vê uma diferença. Aspirando a traqueia, a diferença é muito grande. Eu acho importante, assim, se for o caso, se é pulmão, problema. Mas pode ser roncos transmissíveis, né? Não roncos. Poderia ser roncos transmissíveis. Como é que você auscultaria traqueia? Como é que é isso? Ausculta pulmonar? Pulmonar. Não seria roncos transmissíveis? Você auscultaria? Não é assim. Paciente, criança que nasce com, assim, outro dia mesmo num parto pélvico, ela demorou para sair. Eu fiz a aspiração de traqueia e melhorou muito a aspiração. Assim, agora, aspirar a boca, assim, que é o que normalmente é feito, eu acho que isso daí não depende de nada. Agora, pulmão, eu acho O que você nesse parto pélvico sentiu de melhora pela aspiração? Não, a ausculta. A ausculta é muito sim. Porque eu observei recém-nascidos que foram submetidos a essa aspiração aí. Estava vendo como é que estava a traqueia desse coitado, viu? Isso é uma irritação que vai se causar aí. Eu vejo também, assim, em raio-x também eu já vi, e assim, o pessoal ficou impressionado com a eficiência da aspiração. Já vi. Porque eu fiquei irritado e fica com uma intensa congestão, até tem até hemorragia na traqueia, enfim, aí nas vias respiratórias, nos brônquios. E não sei qual é o benefício que isso poderia trazer para a criança. Né? Por exemplo, então é muito importante na eliminação de toda a secreção a passagem por uma vagina relativamente contraída. Quem sabe se a episiotomia não teria relação com maior acúmulo de catarro, uma melhor limpeza das vias respiratórias do peito. Já está passando por um lugar com uma determinada tensão muscular. Na hora que você fez a epísio, relaxou e não alivia a quantidade de catarro que devia aliviar normalmente. Ou seja, uma mulher despreparada precisa de um epísio e precisa de uma aspiração. Então é um monte de sequências de fatos antinaturais que vão indo se somando cada vez mais. É uma coisa que a gente vive que tem a bronquite, fuma 3 maços de cigarro por dia e quer continuar fumando e não ter mais bronquite. Mas eu colocaria sobre o que você pôs, eu não saberia dizer, eu vou mudar o professor como pergunta, né, como colocação. Dentro dessa fisiologia respiratória do recém-nascido, quando ele faz a sua primeira expansão pulmonar nos alvéolos alvéolos, ele poderia, nessa primeira expansão, como é que eu vou dizer isso? Aspirar aquele mecônio ou alguma secreção, alguma coisa que pudesse vir a obstruir as vias aéreas? Bom, isso geralmente acontece já quando está fora. Não está mais em relação com nada dessas coisas aí, né? Bom, às vezes pode acontecer que isso se dê durante o trajeto. Não? Pode acontecer, mas isso não tem importância, porque depois a criança normal não elimina, tem aquele espírito daquelas coisas, só não dá forte. Não, nenhuma.
fechar esse catálogo só para ele ter um valor definitivo, sei lá, alguma... Não, sei, pois é. Se o Padre Eterno fez a coisa ser assim, é porque tem que ser assim, né? Agora, eu acho que esse negócio de querer aspirar, querer retirar isso assim artificialmente, não sei, não. Acho que isso é coisa tudo muito artificial, né? O senhor veria uma relação entre a melhor oxigenação de um recém-nascido e a necessidade de umas vias aéreas bastante limpas? Não. Pensa assim, tudo isso aí depende de fatores genéticos, viu? Então, é o seguinte, há crianças que nascem e não gritam, porque não tem a expansão pulmonar, né? E morrem logo depois. Isso aí é genetal. Com isso não pode fazer nada. Né? Eu sei que já há vários casos desse aí, eu tenho mais de 5.000 autópsias de recém-nascidos, né? Que frequentemente tinha a minha obstetra com esse diagnóstico de ter sido uma asfixia por mecônio, por não sei o quê, por não sei o que mais. Eu digo, olha, acho que não. Isso eu nunca vi. Não dava nada a ver. É que o pulmão não distendia. Né? É obrigatório que a criança que está passando da respiração aquática para a respiração aérea, dá-se aquela expansão, e nessa expansão é o grito da criança, né? Isso é fundamental. Se não houver o grito, às vezes não há grito, há um simples gemido apenas, não? Então, quer dizer, o caso está perdido, não? Mas não que esse perigo de asfixia, essa coisa toda, isso absolutamente não existe. Porque o reflexo das vias respiratórias no recém-nascido, então, é de uma violência extraordinária, não fica nada lá, ele fica mesmo e foi para fora, né? Agora, se isso não acontecer, bom, não é porque substituiu as vias aéreas, não, nada disso, é porque a criança não tinha capacidade para isso, né? Para viver, quer dizer, para respirar esse ambiente, né? Uma coisa completamente diferente. Eu faria uma colocação que ele tem mais vivência do que eu, porque vive mais dentro da sala de cirurgia, né? Então, se uma criança nascer cianótica, tiver uma depressão respiratória, estar cianótica, com uma respiração muito lenta, às vezes até parada, até cardíaca às vezes, então se propõe fazer uma ventilação desse recém-nascido. Ao fazermos essa ventilação, nós não teríamos antes de limpar as vias aéreas para que não fosse empurrado para dentro do pulmão essa secreção? Não, isso não tem perigo. Porque isso aqui, o reflexo tende a botar para fora isso imediatamente. Não fica nada ali. Se o reflexo estiver normal, é claro. Porque se a criança não tem capacidade para se defender, é claro, vai limpar, não vem nada mesmo. Né? É uma coisa muito interessante o seguinte, a ignorância que todo mundo tem do reflexo respiratório. Por exemplo, todos os médicos acham que a pessoa, quando fuma, traga, este fumo vai no pulmão. Gozado isso está até nos livros de medicina, porque querem mostrar com isto que aquela irritação constante da fumaça lá no brônquio vai provocar o câncer do brônquio. Não é fácil a medicina desse jeito, não? Não, mas será possível que quem fuma nunca teve essa coisa elementar de sofrer, de ficar engasgado com o fumo? O que aconteceu aí? Foi exatamente, o fumo ia indo para as vias respiratórias, mas o reflexo laríngeo não deixou. Sabe aquele excesso de tosse, aquela coisa tremenda? Não, o fumo não vai para o pulmão, ele vai para o estômago. E mesmo que fosse para o pulmão, se ele vai irritando o brônquio, por que dá o câncer do brônquio num lado e não dá no outro? É que médico não tem um tempinho para pensar um pouco. Então
É um reflexo violentíssimo, compreendemos? Qualquer pessoa da segunda escola não precisa ser confuso, pode ser com qualquer alimento, uma coisa qualquer, não? Às vezes a gente põe um pomo de laranja aberta aquilo meio violentamente, que espirra lá na garganta, puxa, dá um acesso de tosse que é uma coisa tremenda. Então isso mesmo no recém-nascido, então isso é mais violento ainda. Então é o seguinte, se por acaso o entrar mecônio e outras coisas, os vérnix caseosos, essas coisas dentro dos brônquios da criança, bom, é porque ela estava sem o reflexo laríngeo, quer dizer, o reflexo dela não funcionava. Então era uma criança, você estava condenada, né, já de início, né? Mas que eu acho que essa questão de aspirar, de drenar as vias respiratórias no recém-nascido é coisa muito artificial demais, né? E isso geralmente machuca muito lá a traqueia e tudo mais, viu? Pelo menos que coisa que eu tenho visto em autópsia, né? Professor, você não vê diferença aspirar depois do microbiota? Não. Isso não tem experiência nenhuma. Respirar isso não. Mas, e o que tem isso aí? Porque eu vejo que assim, o neonatologista, né, na sala de parto, ele tem muita preocupação quando tem mecônio, em aspirar logo a criança que tem o mecônio, coisa que não acontece quando não tem então mecônio. vamos pôr a coisa em outros termos. Em relação ao que se vê entre o mecônio e o sofrimento fetal e a necessidade de cuidados neonatais por presença de mecônio. Né? Então, dentro da medicina clássica, a presença do mecônio, principalmente de um tipo especial de mecônio, qual é o mecônio que se... Eu não sou certo. Mais espesso, mais grosso, mais verde, talvez, né? Mais verde. Então, a presença desse mecônio dentro do líquido amniótico, de uma função de líquido amniótico, um rompimento de bolsa, levaria a se pensar no sofrimento fetal, ou seja, uma relação entre a criança estar sofrendo e a presença de mecônio nesse líquido amniótico. Então, essa criança precisaria ter um parto mais rápido, então se seria um parto, ou se faria até uma intervenção cirúrgica baseado nesse quadro meconial. Você basearia só no mecônio ou um mecônio mais foco variado, alguma coisa do tipo? Não, eu não estou falando assim com o mecônio, não. Né? Tem que ter mais alguma coisa junto. Eu acredito que o mecônio, não sei se estou falando isso, mas é o que eu penso, que ele demonstra que talvez a criança esteja com uma resistência, uma condição menor do que uma criança que não tem um mecônio. Né? Mas não quer dizer que ela não pode passar por um parto normal e nascer muito bem, como eu já percebi. Né? Agora, o que eu fiquei preocupada é isso, é quando nasce, a preocupação em aspirar logo quando tem um mecônio. Você teria essa preocupação de aspirar uma criança que nasceu com mecônio? Não, naturalmente, o mecônio está associado com uma baixa vitalidade, né? Então, quando ele já nasce... É um feto mais sofrido. É, mais sofrido, exatamente. Isso seria mais debilitado, talvez a pressa da aspiração em geral. Não pelo fato do mecônio, pelo sofrimento fetal, porque sofrimento é criança. Alguém mais quer fazer uma colocação? O que eu pensaria sobre a relação entre mecônio, sofrimento fetal e necessidade, então, de quando existe o mecônio, se apressar um parto ou relacionar com isso com algum sofrimento da criança? Eu não vejo relação nenhuma. São coisas que não tem importância nenhuma acontecer. Porque não vai causar prejuízo nenhuma criança se a criança for normal. Agora, se ela tiver um defeito, sei lá, eu costumo falar nisso, tratando de gene letal, que isso é a coisa mais importante que existe, né? Então, se tiver presente aí um gene letal funcionando, bom, isso pode aspirar, pode fazer tudo aquilo que quiser, que a criança morre, está morta mesmo, pelo outro jeito, né? O senhor faria alguma relação entre a resistência da criança para se atravessar pelo trabalho de parto e a presença de mecônio? Por que ela eliminou mecônio naquela bolsa? Não sei. Mas isso não é razão para considerar isso patológico, não? Não sei por que consideram isso patológico. Porque se isso tivesse alguma coisa de patológico, a criança imediatamente tem aquele reflexo respiratório que joga fora tudo. Mas é que ainda parar no tronco não faz grande coisa não, viu? É reabsorvido e fica tudo com isso não.
E ainda assim, em termos de gestação mesmo, acho que é isso, né, que você está querendo dizer, em termos de gestação mesmo, percebe a presença de Netuno, o senhor vê alguma relação de vitalidade da doença entre a criança e Não. Netuno? A partir dos fetais também, que eles são muito importantes? Não. Eu sempre ouço falar esse negócio de sofrimento fetal, mas até agora não sei o que é isso. Não sei. Aliás, isso é uma porção de termos médicos que eu não consigo entender, não, viu? Porque eu não sei o que se trata. Esse negócio de sofrimento fetal, falam, mas... Agora, o que existe é o seguinte... Há certas crianças que têm uma anomalia no cerebelo ou uma anomalia no corpo estriado, no núcleo da base. Né? Ora, sabe que na criança, por você nascido, enfim, a única parte do sistema nervoso que está funcionando é exatamente o corpo estriado, que é o sistema motor autônomo. Quer dizer, o automático. Não é? Agora, então, há casos em que este sistema está alterado constitucionalmente, ficou alterado na sua formação embriológica. Às vezes, isto até acontece com a coincidência da criança ter icterícia. Então, depois ela vai apresentar umas alterações motoras, não sei o que mais. Então, esse é o teu belo rótulo de Kernicterus. Se é outra invenção, é outra imaginação, é outra... Que imaginação? É delírio, não é? Provocado pela ignorância que se tem, não só da anatomia, principalmente do sistema nervoso, como também das anomalias constitucionais, não é? Então, é o seguinte, então essa criança... Aí sim, fica com esses reflexos todos muito alterados, não? Então o mecônio aí vai atrapalhar, porque a criança não tem capacidade para eliminar, não só isso. Mas se ela for normal, isso não tem importância absolutamente nenhuma. Então é isso que mais tarde vai dar, por exemplo, a doença de Littleton, ou então a doença de Alport-Spatz, e tem diversas doenças aí, são todas relacionadas aqui com alterações aqui do corpo estriado, né? Mas isso não tem nada a ver com a icterícia, não tem nada a ver com mecônio, não tem nada a ver com coisa nenhuma. Quer dizer, isso é uma alteração genética, uma alteração constitucional, não é? Então, essas coisas aí, esses desconhecimentos das alterações da embriogênese, viu? É que atrapalham muito, eles estão sempre ligados a coincidências, assim, né? Então, a criança já vi muitos autores que foram diagnosticados de asfixia, no mecônio, qualquer coisa, e tinham essas alterações no corpo estriado. É claro, né? Aí não existe reflexo, porque não tem defesa, né? Mas quando essas coisas existem, quando a criança é normal, pelo menos nessa parte do sistema nervoso, nada disso acontece, não, viu? Ela se defende perfeitamente. Graças. Mesmo em relação às moléculas que podem ter a mulher grávida? Sim. Ai, que coisa. Eu não ouvi a sua pergunta. Não, é porque os jornais que não ficaram isso, tá vendo? Porque nasceram lá em Cubatão, nasceram muitas crianças anencéfalos. Então a culpa é da poluição. O pior é que nós fizemos, houve uma reunião lá na Sabesp e tinha 2 geneticistas presentes, viu? E os dois achando que era isso mesmo, que era a população, a poluição que tinha alterado os fatores genéticos da criança. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Não, então até chega um determinado momento de se escutar, fulano. Vocês vão me dizer uma coisa aqui. Nesse ano nasceram 1.500 crianças lá no Cubatão. Dessas 1.500, 2
Sim, foram anencéfalos, muito bem. Então, vocês vão me dizer agora uma coisa, eu vou inverter a estatística, vou dar lambuja para vocês todos. Então, eu vou admitir que nasceram 1.500 anencéfalos e 2 normais. Como é que é isso? Quer dizer que a poluição permite o nascimento de criança normal, não permite? Ora, esta não. E criança anencéfalo nasce no mundo inteiro, em toda parte do mundo. Não tem nada disso, não. Não existe nenhum fator ambiental que altere a genética, que ninguém quer que seja, viu? Nada, não é claro, absolutamente. Não, o feto é ele é ele, acabou-se. A mulher pode ter tudo aquilo que quiser, viu? Porque não tem importância absolutamente nenhuma. Não. Isso tudo é genético, viu? Está tudo lá para trás. Não existe nada disso, não. Esse negócio... Não, sabe, a questão é o seguinte, principalmente o homem vaidoso, como sempre é, né? Quando o filho é inteligente, é não sei o que, é isso, aquilo, ele diz, é meu sangue, o diabo que eu carrego, no inferno, sangue coisa nenhuma, não tem nada disso. E quando ele é expropriado, qualquer coisa, aí não é do vizinho. Não tem nada disso, não, viu? Professor, aproveitando a colocação que a Matilde começou, eu perguntaria o seguinte ao senhor. Há uma conduta proposta no trabalho do parque de se acompanhar a evolução do foco da criança. Então, uma variação dos batimentos cardíacos do feto poderiam indicar, de alguma certa forma, ou por sua aceleração, ou pela sua depressão muito grande, ou por uma arritmia grande desses batimentos cardíacos, que haveria uma condição da criança estar sofrendo com aquilo. Então, que é aquilo que o senhor colocou, o que é o sofrimento fetal. Então, essa criança que está dentro do útero, ela estaria em sofrimento fetal, ou seja, o seu sistema nervoso, o seu sistema cardiorrespiratório, sei lá o que for, ele está sofrendo e por isso está havendo uma variação cardíaca. E isso seria um fator indicativo, não sei se sozinho ou junto com a presença de mecônio ou com algum outro fator concomitante, de se fazer uma indicação de que esse parto deveria ser apressado, ou através de uma cesariana, ou através de uma indução do parto, ou qualquer coisa do vale. Alguém tem alguma colocação a fazer sobre isso? Você quer fazer uma colocação? É isso mesmo, né? É mais ou menos isso que eu disse, né? Na indução talvez não, porque poderia piorar a situação da criança. Mas uma cesariana talvez fosse indicada. Se a gravidade chegar até. Pedro, quer fazer alguma coisa? O Ferreira, não sei se tinha chegado, você estava lá em cima. Então faz você uma colocação sobre isso para a gente ouvir o professor. Mas é isso mesmo que se colocou. E o que se tem de conhecimento em geral é que esse tipo de alteração denota algum sofrimento, quer dizer, é um indício, né, de um sofrimento, de um mal-estar, de uma alteração no ambiente fetal, que, se persistente, pode inclusive levar à morte desse feto. Isso é o que acontece. Como o senhor diria isso? Como o senhor analisaria isso? É muito difícil de dizer, viu? Porque quando o feto está na iminência de nascer, modificam seus batimentos cardíacos, não? Isso é fisiológico, não? Isso é fisiológico, claro. Então, não, principalmente hoje eu sei que o INPS tem um pagamento todo especial para a cesárea, não? Por isso mesmo que quase todas as crianças nascem com hora marcada, não? Então, aí é difícil aumentar, não? Porque está na base a parte financeira do caso, então, aí é outra conversa, não? Mas não vejo razão nenhuma, porque se por acaso a criança não tiver condições para nascer, porque sabe que a criança nasce independente
do organismo materno, não totalmente independente. Nos animais que se podem fazer experiência, já se cortaram todas as comunicações da criança com o organismo materno. E lá o feto nasceu direitinho, tal coisa, etc. Não tem sistema nervoso da mulher, não tem nada de coisa nenhuma. Ele nasce, chegou na hora de nascer, ele nasce. Coisa é totalmente automática. Né? Então, isso é o feto normal. Agora, se o feto tiver umas deficiências genéticas, viu? Bom, aí pode acontecer uma infinidade de coisas. Viu? Agora, que existe esse estado de sofrimento fetal, eu não sei o que é. Não? Eu continuo a não entender isso aqui. Isso fala muito, viu? Por exemplo, a gente vê às vezes o feto nascer cianótico, totalmente cianótico. Como o senhor pensaria nisso? Difícil de entender. É o reflexo respiratório dele que está alterado. Né? Porque a criança, quando nasce, tem que dar aquele grito. É a expansão do pulmão. E aí não pode ter cianose, não pode ter coisa nenhuma. Se tem, é porque alguma coisa está errada. Né? Às vezes pode ser às vezes eu figuro, porque sabe que a comunicação interracial fecha-se às vezes, é no decorrer da primeira infância que se fecha. Mas pode estar fechado já no momento do nascimento, mas pode estar aberto também, não tem importância nenhuma. Como acontece no ducto arterioso, que permanece permeado, fecha-se no decorrer da primeira infância, tudo isso aí, né? Às vezes, não sei o que nasce assim, cianótica, essa coisa toda. É um erro aí qualquer, eu não sei qual é. Mas não é, aí não tem nada que ver com isso. Mas isso poderia, eu não sei, aí eu vou falar alguma coisa que eu quero que você me ajude, ou o obstetra lá me ajude. Às vezes há uma compressão do cordão, né? Não sei, pode haver um nó no cordão, não sei. E isso impediria a vascularização normal naquele momento final do parto, e essa criança receberia um sangue em menor quantidade, ou quase não receberia, etc. Isso poderia levar a uma variação cardíaca, dos batimentos cardíacos. Bom, eu sei que já houve criança que nasceu morta porque nasceu enfocada, por ser exemplo, mas eu fiz autópsia de uns casos desse aí, mas não encontrei os sinais de asfixia na criança, viu? Porque o cordão, tudo isso aí faz parte da biologia, né? O cordão, fica, tá de coisa, não vai alterar. Não, a não ser que ele esteja enrolado mesmo no pescoço, né? E que façam o parto, retirando a criança, tal coisa, e vão apertando cada vez mais esse cordão aqui na pessoa. Será que ninguém enxerga uma coisa dessa? Também? Mas não creio que, porque o cordão nunca é tão comprido assim que dá para dar uma volta no pescoço da criança e ainda sobrar lá. Isso não existe, não, também, não. Enfim. Aliás, eu vou dizer o seguinte, em medicina tudo pode acontecer, viu? Desde o dia que eu fiz a autópsia de um indivíduo do sexo masculino que morreu em consequência de um câncer do útero, tudo pode acontecer em medicina. Mas se me perguntarem se homem pode morrer de câncer do útero, agora eu digo sim, pode. Essa é uma raridade tal que não pode servir de raciocínio para todos os casos, não é? E esse foi um caso muito típico, como era um indivíduo que ele entrava na Santa Casa e contava lá que desde a idade de 18 anos ele todos os meses eliminava uma certa quantidade de sangue pela uretra. Agora, quer dizer, na ocasião que ele entrou lá na Santa Casa, ele não parava mais. E não era sangue, propriamente, como era anteriormente, não? Era um líquido que parecia antes lavagem de carne. Bom, isso contado por uma mulher, logo o médico disse, bom, isso deve ser um câncer do útero, acabou-se, não, mas no homem, viu? Ninguém entendeu essa história, viu?
E começaram a fazer uma porção de exame para esclarecer qualquer coisa dele, né? Mas enquanto isso ele morreu. Então foram até os médicos acompanhando o cadáver lá na autópsia. Vamos ver, que negócio é esse aí, né? O rim dele era normal, estava tudo normal. Mas quando chega ali, tem um belo de útero que se abria no colo da bexiga, direitinho, tal coisa, e esse útero tinha um câncer, estava com câncer. Bonito. E tinha uma trompa e um ovário também. Então é o seguinte, como eu conto sempre essa história aí, o ano passado apareceram dois rapazes lá na faculdade de medicina, foram levar uma lâmina para ver. Eu olhei a lâmina e disse, isso é um carcinoma do endométrio, e daí qual é a dificuldade? Isso é que isso aqui é de homem, viu? Lá, exatamente com a mesma história, Sim. Aí, né, eles foram com cuidado, com o exame, tal e coisa, deu para fazer uma curetagem do útero e fizeram o diagnóstico em vida. Tá? Pois é, então, assim, tudo pode acontecer. Então, essas coisinhas que estão sendo discutidas aqui, teoricamente podem acontecer também. Claro. Porque como se um homem pode morrer de um câncer do útero, é claro que não sei. Mas não é o comum, não. Não é regra, não é coisa nenhuma, não. Eu acho que hoje essa questão de natalidade está muito artificial demais, viu? Talvez isso seja devido ao INAMPS, não? Que estabeleceu os preços para todas essas coisas aí, de modo que se alterou tudo completamente. Porque se a natalidade dependesse dessa ciência obstétrica, que se fala tanto, eu acho que a humanidade então não existiria, não? Porque essa ciência obstétrica me parece que é muito recente, não é? E o nascimento, nosso nascimento já vem de milênios e milênios, não? Não? Eu queria perguntar para o professor, todo mundo conhece a fama do fórceps como sendo causador de traumatismos para o feto. Mas a gente pensa que talvez o fórceps ele apenas é costa larga, porque quando o feto já tem um trabalho de parto prolongado, não nasce, certamente por problemas fetais, né? Ele já tem essa deficiência de trabalho. Aí se aplica o fórceps. Depois, em vida adulta, esse indivíduo pode ter até ser um epilético, ter convulsões. Mas é porque nasceu de fórceps. Bem, eu queria tentar extrapolar aí alguma coisa disso. A dificuldade do trabalho de parto, ou até mesmo a presença do mecônio como um equivalente de epilepsia. Se essa correlação pode existir, porque os trabalhos de parto que são demorados, em geral, estão acompanhados de mecônio. Tá certo? São os partos que normalmente se aplicam fórceps, que são partos já complicados. E esses indivíduos, em geral, têm epilepsia, ou pelo menos alguma manifestação, algum tipo de manifestação comicial. Né? Então, tentar estabelecer essa correlação da presença do mecônio como um equivalente comicial. Olha, isso é bem possível, viu? Eu não posso dizer nada de positivo porque assim não tem experiência, porque sabe, eu faço autópsia de uma criança, por exemplo, e geralmente a história não conta essas coisas aí, como é não? Então eu não sei ligar uma coisa com outra, né? Mas essa dificuldade da criança nascer é devido a ela exclusivamente. Isso não há dúvida nenhuma. E todos sabem muito bem que a epilepsia se caracteriza por uma diferença entre os dois hemisférios cerebrais. E se reflete também entre os dois hemisférios cerebrais. Então, as condições motoras dessa criança geralmente são precárias, não? Então, se há um retardamento do nascimento, a criança está difícil de nascer, etc., e depois o obstetra entra com força,
É claro que isso aqui foi coisa devido à incapacidade da criança. E é interessante chamar a atenção para isso, que mais tarde, evidentemente já viu casos desses, né? Que depois a criança vai apresentar as crises convulsivas ou qualquer coisa dessa, já viu isso? Né? Porque é aquilo, estou dizendo, eu faço autópsia de um recém-nascido, geralmente dessas indicações aí não existe nada. Não? Então, mando só para a autópsia, fica tudo por isso não. Mas o fórceps, eu acho que a única coisa que pode causar é quando é mal aplicado. Porque aí, então, eu já vi amassar o olho da recém-nascido, viu, com fórceps. Mas isso aqui, claro, isso se chama barbeiragem, não acha? Porque, bem aplicado, acho que não. Ele não é responsável por coisa nenhuma, viu? Se depois a criança for epilética, essa coisa toda, isso não é devido ao fórceps absolutamente nenhum. Então, aí está certo, muito certo o raciocínio. O fórceps foi obrigado a ser usado porque a criança que não tinha capacidade para nascer, né? Então, evidentemente, depois a epilepsia que a criança vai apresentar, está explicando perfeitamente isso, né? Não há dúvida. Isso é apenas uma colocação médica muito comum. Não, médica, não é do povo, não. E chega ao absurdo, eu ter visto esses dias no Fantástico uma apresentação de um processo que está havendo no Conselho Regional de Medicina de São Paulo em relação ao obstetra do Hospital Presidente, Tucuruvi, lá na Zona Norte, que teria demorado a indicar uma cesariana e por isso a criança nasceu com uma problemática de sistema nervoso, que foi descoberta algum tempo depois. Né? E os pais entraram com uma queixa no Conselho Regional de Medicina e o Conselho Regional de Medicina aceitou isso para iniciar um processo. E aí apareceu a criança no vídeo. E é uma criança que até o leigo, se olhar, faz um diagnóstico de mongolismo. Então, que relação tem a demora da indicação do obstetra com o aparecimento do mongolismo? No entanto, o Conselho Regional aceitou isso como uma proposta. Completamente, não tem nada, relação nenhuma. Quer dizer, a criança que era errada, não foi o médico que estava errado. Fazer a cesárea, eu prefiro agir rapidamente. Eu não agir rapidamente num caso desse, tanto faz. Vocês queriam fazer uma colocação queria perguntar também para o professor que a gravidez ela funciona como um momento imunologicamente diferente na vida da mulher. Funciona? E então é como se fosse um período em que alguém está atravessando uma doença. A resposta alérgica naquele determinado momento está modificada. É isso? Se a gente seguir esse raciocínio, a gente deveria pensar que não se deveria ter alguma doença associada à gravidez, e eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso, ou pelo menos que se existir já existisse previamente alguma doença, que ela se estagnaria. Vamos imaginar o seguinte, é um caso que a gente está tendo em consultório agora. É uma moça grávida de 2 meses que tem uma displasia de colo de útero, uma displasia grave, com amostras repetidas de Papa Nicolau e de colposcopia por biópsia. Como é que fica a imunologia nesse momento? Que valor pode ser atribuído a essa displasia? Seria caso de se indicar algum tipo de cirurgia ou esse momento diferente dela poderia dar a chance de evoluir uma gravidez normal e a doença se estagnar, ou a doença ou esta modificação se estagnar ou até regredir? O certo é acontecer isso. A doença para e a gravidez vai para frente. Então esse é o que deve ser esperado. Porque a gravidez suspende uma porção de coisas na mulher. Por exemplo,
exemplo, mulher asmática fica grávida, sara da asma durante a gravidez. O volume de corticosteroides é alto. Não é isso, não é isso, não. Isso aqui é uma lei de imunologia. Se o indivíduo tiver uma coisa, ele apanhar outra, ele sara da primeira. Isso é. Talvez o seguinte, não é que eu digo, no tempo que se fazia medicina, a paralisia geral era tratada com a inoculação da malária, né? Se o indivíduo apanhasse a malária, ele sarava da paralisia geral perfeitamente. Né? Então, essas coisas todas, o uso dos soros específicos, eram usados porque a indústria que produzia era antitetânico, antitrintérico, antimeningocócico. Então, eles achavam que era uma coisa formidável. Mas depois deixaram de usar, e hoje não se usa mais de jeito nenhum, porque por causa da moléstia do soro. E a bendita ignorância impedia que o indivíduo soubesse que o soro curava, não é por o fato de ser antitetânico, antitrintérico, anti-isso, tudo isso é bobagem. Ele sarava, curava exatamente porque produzia a moléstia do soro. Então é o seguinte, se tiver indivíduo com tétano, se aplica-se o soro antitetânico, ele não tem a moléstia do soro, pode estar certo que ele vai morrer do tétano, não é dúvida. Então, quer dizer, toda a medicina correta foi toda eliminada. Hoje só se faz as coisas que de modo geral é que a indústria farmacêutica manda fazer, não é nada. Todo mundo só obedece o propagandista. É que eu digo sempre, é o professor de medicina atualmente. Eu vou fazer uma pergunta também sobre conduta neonatal. Hoje é rotina nos berçários fazer uma aplicação de vitamina K, para hemorragia, né? A prevenção de hemorragia do recém-nascido. Como o senhor vê isso? Mas em que hemorragia é essa do recém-nascido? Não sei também. Recém-nascido, principalmente o recém-nascido prematuro, tem uma diálise hemorrágica maior. Pelo menos observei algumas vezes na autópsia. O prematuro, basicamente, é mais hemorrágico do que o... Não, a questão é o seguinte, às vezes, quando na nova de parto, uma P, termina uma dilaceração do aparelho contentor do cérebro fetal. Ora, como entre as duas folhas da dura massa ele diz lagos sanguíneos, rasga aquilo lá, é claro, da hemorragia vai paralisar o bulbo e a criança morre, etc. Mas aí, dando vitamina K ou não dando, é a mesma coisa. Está morta mesmo, acaba. Todas as vezes a dilaceração do fígado, que o Vicenta pega aquilo com os dedos assim e vem arrancando a criança, tá bom, é claro que arrebenta o fígado da criança. Já vi casos desse aí, hein? Outras vezes dá hemorragia na suprarrenal, essas coisas todas, né? Mas isso com vitamina K ou sem vitamina K, é a mesma coisa, não serve para nada. E mais a mais, vitamina K, feita em laboratório, eu não sei o que é isso, não, viu? Quer dizer, isso é uma coisa vendida como sendo vitamina K, mas que vitamina K tá onde? Não tem nada, não vejo nada disso aí. Podem dar porque, assim, depois os pais da criança, leigos, como são, vão dizer, bom, ele teve hemorragia, apesar da vitamina K que indicaram, como não, O professor colocou aqui a gravidez é uma atividade imunológica bastante elevada. Aí eu não consegui entender como seria possível uma complicação de uma insuficiência cardíaca de uma pneumonia numa mulher grávida. Bom, mas aí é outra coisa, é uma insuficiência cardíaca, né? Mas o senhor disse que uma função. Pois é, o senhor disse que toda a base da medicina está fundamentada em cima da imunologia. Bom, mas aí não tem nada de imunologia, não vai ter nada. E uma pneumonia numa mulher grávida? Existe isso, né? Bom, eu não vi depois. É?
Exato, pelo menos a gente aprende na obstetrícia clássica que isso seria uma das complicações de uma gravidez. E aí, pneumonia? Senhora, e aí quando o senhor colocou, me surgiu a dúvida. Olha, eu nunca vi isso, não sabia disso não. Pareceu uma pneumonia. Porque o correto é isso, se ela tiver a pneumonia e apanhar a gravidez, no decurso da pneumonia, a pneumonia sara, mas sara 100%, mas nem a dúvida. Então ela bota. Bom, aí então é outra coisa. Bom, não sei. Existe uma colocação, quando o professor coloca que duas moléstias não se desenvolvem ao mesmo tempo, a colocação me parece mais verdadeira do ponto de vista dele, duas moléstias inclusive semelhantes, mexendo com a mesma condição de resposta do organismo. Também, Porque duas moléstias totalmente dessemelhantes até podem conviver dentro do mesmo organismo. O indivíduo pode ter uma moléstia de pele e ter, sei lá, até infecção de um sistema qualquer diferente. Mas dessemelhantes. Se as duas moléstias forem semelhantes, elas não terão condições de sobreviver dentro do mesmo organismo. Agora, essas condições infecciosas realmente seriam assim de grande raridade. Eu nunca vi. Não sei se você já viu algum caso desse, de uma infecção, tipo meningite ou pneumonia, ou desse tipo qualquer, numa mulher grávida. Numa mulher grávida. Alguém de vocês viu que... Mas infecção urinária não, mas isso já é outra coisa. Isso já é outra coisa. Exatamente por causa da gravidez, há uma repercussão sobre o aparelho urinário, que é uma estase urinária no veio, no bacinete, essas coisas, de modo que dá isso aí. E não é propriamente infecção, viu? Não é coisa diferente. O que acontece é o seguinte, que cultura de urina, em qualquer indivíduo, pode ser jacaré. Porque a urina foi feita para eliminar todas as bactérias que caem na circulação. Então, claro, eu posso provar que todos aqui estão com infecção urinária nesse momento. Só olhar a cultura. Claro. Isso. E veja o seguinte, é coisa absolutamente impossível, não fosse isso, não é? É coisa absolutamente impossível colher urina estéril, absolutamente estéril, quer no homem, quer na mulher. Se não fosse já isso, o fato da urina estar eliminando todas as bactérias que caem na circulação, é uma dessas. Agora, então o que acontece na mulher grávida é isso, devido à estase, uma estase relativa que se verifica de urina no bacinete, aquela dificuldade do rim de eliminar a urina. Então, às vezes, essas bactérias determinam alterações no rim. É a pielonefrite, né? A pielonefrite. Não, eu sei que isso acontece na gravidez perfeitamente, não há dúvida. Mas é superado facilmente, né? Mas é por causa disso, porque é por causa das bactérias que deviam ser eliminadas pelo rim, mas que não podem por causa da compressão que as vias urinárias estão sofrendo. Eu faria uma pergunta para o Ferreira, para que você chegou um pouco depois, então talvez não acompanhe a maneira da gente colocar, né? Então eu vou pedir para você fazer um comentário sobre o qual então, o professor poderá fazer um comentário também, porque você tem mais vivência da parte clínica da obstetrícia, né? Então eu perguntaria o seguinte a você, como você vê a correlação entre aumento de peso durante a gravidez, pressão arterial, condição epiléptica... Esse negócio de revoltar, os médicos inventam um figurino. Ninguém inventa. Um fala, um saca e outro põe repetindo, ninguém sabe o que diz. É assim, não tem nada disso. Cada um tem a pressão que precisa. Assim como a mulher grávida tem a pressão que precisa. Não tem nada a ver com eclâmpsia. Eclâmpsia já é outra coisa. E frequentemente tenho visto, ainda coisa rosada, mulheres no terceiro, no quarto, no quinto filho com
tinha uma pressão arterial, está na iminência de ter eclâmpsia. Não, eclâmpsia é só no primeiro filho. Depois disso, adquire a imunidade, não tem mais nada. E se não deu no primeiro filho, não dá no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem coisa nenhuma. Mas não tem relação absolutamente nenhuma com a coisa. Durante a gravidez, a pressão tem que subir. Se não subir, é que está errado. Por que tem que subir a pressão? Não é? Por que tem que subir a pressão? Mecanismo. Devido a quê? Bom. Aumento de volume circulante? Não, é devido aos hormônios hipofisários, que faz subir a pressão, né? A hipófise sofre uma hiperplasia enorme durante a gravidez, viu? E se o Pai Eterno fez assim, é porque é assim que tem que ser, viu? Agora, querer fazer o tratamento da preventivo da eclâmpsia, não tem isso, não. Isso não tem. O senhor coloca no seu livro, e a gente então, perguntaria isso, o senhor coloca que pode haver a eclâmpsia, inclusive com hipotensão arterial. Sim, senhor. Perfeitamente. Isso não tem relação uma coisa com outra. E isso eu vou dizer o seguinte. Eu quando era aluno, o professor Briquet, ele tinha uma cultura médica em geral, era uma coisa espetacular. O professor Briquet era um homem extraordinário. Então, ele, um dia, ele ia indo para a aula e chega o assistente dele, o primeiro assistente, que depois foi o professor Medina, né? Professor, acaba de entrar aqui uma mulher grávida, tal e coisa, etc. Ela está com eclâmpsia, mas a pressão dela está baixa. E o que tem isso? Relação origem o começo dela numa origem histórica. Aqui, tio, eu só queria uma coisa, só ficasse bem claro. And which traces so many of its forms. Esse so many não pode ser todas. So many quer dizer tantas. Não pode ser agora, todas. tantas, às vezes, quase que dá ideia de muitas. De algumas também, né? Tantas. Somente. Por isso que é meio vago, né? Tantas. Porque aqui vai ficar totalmente diferente se nós pusermos tantas ou se pusermos todas. Ou se pusermos algumas. Bom, todas é mais precisa, né? Sim. Não, acho que Igual tantas full e... Não, eu estou dizendo, todas é mais preciso, é todo, não tem que ser. Se o senhor fosse pôr aqui todos, como é que você poria em vez de somente? All them. All. Não, o inglês daquela época. Esse somente não pode ser todas, não. Ele deve ser possivelmente tantas. O que você entende por tantas? Tantas quer dizer quase todas. Muitas. Se fosse todas, seria all. Seria quase todas, somente. Não, tantas. Tantas quer dizer quase todas. Much many. Mais ou menos 50. Mais da metade. Muitas é mais da metade. Então, mas much many é mais faz que... muitas dessas quase formas todas, much many. É muitas. Much many é muitas. Remontarem a uma origem histórica. Concordo sem. A qual teoria, né? Isso? Faz muitas dessas formas. O resultado foi a teoria das doenças crônicas, a qual, quer dizer, teoria na sua forma final, a teoria na forma final, A é uma origem histórica, né? Tem o A. a maioria, né? traça, remonta a uma origem Quer dizer que tudo é aquilo lá, né? provém, Muitas das doenças vêm né, de uma origem histórica. mas não são todas. Aí A maioria, mas não todas. Não. Não fica logo para a segunda.
como é essa? Isso aí. Deu para entender? Deu para entender. A qual teoria, né? Na sua forma final, será encontrada nessa página. E essa teoria, né? Que faz remontar. Essa teoria faz tantas de suas formas remontar a uma origem histórica. Tá certo. Para fazer frente aos múltiplos distúrbios assim ocasionados, tá certo? Pareceu-lhe que se precisava de um novo grupo de remédios. Por consequência, dos 3 volumes da primeira edição da presente obra, publicada em 1828, os 2 últimos continham o que parece ser a patogenesia de 15 remédios até então estranhos à sua matéria médica pura e em alguns casos a qualquer outra matéria médica. Aqui esse estranhos em inglês strange, mas em português não é estranhos. É não existentes. Desconhecido. Porque estranhos não dá esse significado em português. De não existentes. É estranho? É desconhecido, assim, E participa